sessão humilhação. Humilhação. Vamos, claro. A gente gosta, né? A gente gosta. Eu acho que maior humilhação que o André Mendonça passou do Xandão, a que a gente mostrou na sexta-feira, não vai existir o ano inteiro. Não vai. Para mim foi a maior humilhação do ano. Porque era um soco atrás do outro. Valdo Cruz é jurista? Valdo Cruz. Mas não tem nenhum jurista aí. O Capês. Ele era candidato, né? Do Bolsonaro, né? Muito bom. Muito bom, cara. Ele ia. E o André Mendonça ia caindo, né? Era aquele nocaute técnico, já estava em nocaute técnico, não estava conseguindo levantar. Ele deve ter pensado, por que eu fui falar, né? Por que eu comecei, né? Porque eu deveria ter ficado na manha aqui, pegado uns dias de folga e ido lá para a Turquia, no navio Carequeiro. Ele e o Cássio Cunca foram já para o navio Carequeiro. Assim que eles entraram no STF, eles implantaram cabelo. No dia seguinte. E aí eles se juntam ao Luiz Fux, que também já pegou sua passagem rumo ao navio Carequeiro para implantar cabelo. Ele que estava namorando com ninguém menos, hein? Dizem aí as más línguas que ele estava namorando com Luísa Brunet. Nossa senhora, e aqui, ó, antes da gente trazer a humilhada da semana do Deltan... Misogólico pra caralho. Nossa senhora, vou com a boca cheia. Que isso. A gente tem notícia do Anderson Torres daqui a pouco. A gente vai mostrar, depois da humilhada aí do Deltan, mais uma, né, do grupo Prerrogativas que o João Paulo Martinelli faz parte, nosso amigo advogado aqui, que disse, Helder, se a gente tiver problema com a justiça aí, criminal, também ele tá junto de nós. Muito bom, a gente vai precisar em algum momento, com certeza. Vamos lá ver aqui, ó. Aqui é o advogado, o Marco Aurélio, tá? Do grupo Prerrogativas, falando com o Deltan. Se o senhor quiser, nós vamos até o senhor, não há problema nenhum, o senhor pode escolher o mediador, para nós fazermos um debate sobre a Lava Jato. O senhor, evidentemente, com as prerrogativas muito bem-vindas do parlamento, vai ter mais espaço para falar do que eu, que inclusive me confrontou em algo que eu não havia dito. Eu tenho interagido com Vossa Excelência, não tinha falado de Vossa Excelência. Existe um mandamento, Vossa Excelência deve conhecer, do direito americano, Vossa Excelência tanto prestigia, chamado risco duplo. Eu não posso ser penalizado 2 vezes pelo mesmo crime. Como Vossa Excelência usou o seu tempo, né, que foi partilhado gentilmente por um colega, para confrontar em algo que eu não disse, então agora eu posso dizer, tranquilamente, sem nenhum problema. A Lava Jato deixou efeitos perversos e nefastos para o país. Foram 4 milhões e 400 mil de desempregos, 4 milhões e 400 mil postos de desemprego. 172 bilhões de reais de prejuízos à economia brasileira, mais de 50 bilhões de reais que deixaram ser carregados aos cofres públicos, que poderiam reverter em políticas públicas que hoje poderiam ser determinantes para evitar que o país voltasse a passar fome. 30 milhões de brasileiros. Talvez o senhor não tenha essa leitura. Vamos respeitar e vamos debater. Por isso o convite a Vossa Excelência. A Lava Jato desestruturou setores importantes da indústria nacional. Petróleo e gás, construção civil, energia, indústria naval, e já foi, de certa forma, revista pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sua colega, Rosângela Moro, que integra com Vossa Excelência a bancada lavajatista, não está aqui para me ouvir, mas o próprio Supremo, cujas decisões ela avocou, reviu a parcialidade escandalosa e criminosa do juiz com quem Vossa Excelência atuou na condição de procurador. Mas eu vou além, já que Vossa Excelência... O Deltan, hora dessa, tá assim, ó. Cara, ele só cruzou, né, o olhar com o Marco Aurélio de Carvalho e tomou essa lapada aí. Na moral. Pelo amor de Deus, o que eu fiz pro senhor? Para de me humilhar. Para, por favor. É todo dia eu passo por isso, cara. Pelo menos no caso dele serão 4 anos, no do Moro, 8. Todo dia tem alguém humilhando o Deltan, cara, que maravilhoso. Se a Conja tivesse lá, também seria humilhada, hein? Sim. Já foi ali, né? O Marco Aurélio até passou a vista ali para ver se ela não estava, infelizmente não estava. Dá esses números. Se Vossa Excelência é, de fato, um dos filhos de Januário, eu não sei se é, e filhos de Januário era aquele grupo de WhatsApp onde o maior número de irregularidades foram cometidas para instrumentalizar o nosso sistema de justiça, reafirmando o ativismo judicial que nós tanto combatemos e que hoje vitima parte da nossa oposição, como nós que denunciamos, se Vossa Excelência é um dos filhos de Januário, Vossa Excelência participou desse processo de judicialização e judicialização da política. É o que eu tinha a dizer para Vossa Excelência, mas espero Vossa Excelência no debate.
E tem mais. Depois o Deltan também pede direito de resposta, né? Porque o Marco Aurélio continua, ele ficou muito nervoso, ele sempre fica. E as intervenções do Deltan, elas nem fazem sentido, se a gente reparar bem. Elas fazem muito pouco sentido. Ele mistura ali algumas tags de lavajatismo e cria umas perguntas muito fora de lógica. Então é até difícil você achar uma linearidade para responder ao Deltan. E aqui tem mais uma outra parte que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, que estava ali o Marco Aurélio de Carvalho, que foi cotado para ser ministro do Lula, queriam ele na Secretaria-Geral, né? Queria ele em alguma pasta, mas ele não foi chamado para ser ministro, mas existia ali essa possibilidade na montagem do governo, mas quem sabe, né? No futuro também, com mudanças ministeriais, pode acontecer. Duas faces perversas. De um lado, a judicialização da política e de outra, a politização do judiciário, já demonstravam em 2014, no começo da Lava Jato. O nosso grupo denunciou o ativismo judicial, do qual hoje os senhores se julgam vítimas. Foi o nosso grupo que, de forma coerente, de forma inaugural, denunciou desde o início os efeitos perversos desse ativismo judicial. A senhora não vai ver no comportamento do grupo, basta compulsar as nossas redes, nenhum tipo de contradição ou incoerência, simplesmente porque elas não existem. Nós não defendemos excessos. A lei deve valer para Chico e para Francisco. O que nós dissemos em relação ao presidente Lula é que ele foi vítima, e aqui tem o deputado Deltan Dallagnol, e sabe bem disso, eu dizer isso, foi vítima da instrumentalização perversa do nosso sistema de justiça a serviço de interesses políticos e eleitorais. E porque os senhores não se manifestaram aí sim, sem qualquer tipo de coerência contra esses abusos, talvez sejam vítimas de abusos que seguramente não terão paralelo, porque caso como esse, talvez a gente demore muito tempo para assistir novamente. Deputada, os excessos, repito, para Chico e para Francisco serão repelidos. Nós defendemos a liberdade de expressão, mas como um instrumento para a manutenção da democracia e da ordem constitucional vigente. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de comportamento de deputado, de qualquer cidadão, quem quer que seja, que atente ou viole as ordens, a ordem democrática constitucional vigente e as instituições de um modo geral. Foi exatamente por isso que nós fomos à Justiça, onde o deputado, que foi muito elegante na forma como, inclusive, colocou a questão, agradeço a sua gentileza, onde nós fomos buscar, na verdade, uma resposta judicial, e ele próprio buscou, e nesse caso, favorável, inclusive, a ele. Mas veja, essa elegância não foi a elegância que o deputado, e falo isso de forma muito respeitosa, demonstrou nas redes. Nós temos várias postagens, eu tenho elas aqui, eu não preciso ler, o senhor conhece, porque foi o senhor que as veiculou, que no nosso humilde entendimento comprometiam a ordem constitucional vigente, incitavam essa horda ávida pelos tais justiçamentos a comprometer as nossas instituições. Foi contra isso que nós nos insurgimos. O direito da senhora pensar diferente, pode apostar que a senhora defende tanto quanto eu. Um debate democrático saudável é sempre muito bem-vindo. Mas a sua imunidade parlamentar, que seguramente é um instrumento para a defesa da sua liberdade de expressão, não pode te dar o direito de delinquir. Seguramente não é o seu caso, evidentemente. Não pode te dar o direito de comprometer direitos e garantias individuais. E foi exatamente isso que nós questionamos na Justiça. Simples assim. Se a senhora me der a honra e a alegria de ler o restante das nossas declarações, desde o início, os nossos textos, desde 2014, 2012, 2013, a senhora vai ver que a gente denuncia desde sempre a mesma coisa. Quando o ex-presidente Michel Temer, que no nosso entendimento, violou a Constituição quando aplicou um golpe para tirar uma presidenta legitimamente eleita do poder, no nosso entendimento, estou falando de forma respeitosa, os senhores... Obrigado, Rui. Deputado Rui, quando ele foi vítima de uma prisão, nós denunciamos o abuso. Nós denunciamos. Foi o nosso grupo que denunciou o abuso. E, inclusive, a nossa manifestação foi levada aos autos para requererem a liberdade do ex-presidente Michel Temer. Para encerrar, inclusive sobre a prisão, e tem manifestações nossas, Pedro Serrano, grande jurista, para encerrar, publicou um artigo na Folha, relativizando, inclusive, os alcances e as justificativas para a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Ele é do Prerrogativas. A senhora podia ler esse texto, eu peço a gentileza de que me dê a honra de fazer isso, por favor. Com a palavra... Senhor presidente, eu gostaria de pedir a questão de ordem, direito de resposta foi mencionado expressamente no contexto de instrumentalização do judiciário, é uma acusação leviana, a qual eu gostaria de responder. Está prevista no regimento interno, excelência. Questão de ordem, acusação leviana mencionando meu nome expressamente. Foi como opinião pessoal, deputado, e não há contradita pelo acordo que nós... Foi um comportamento de modo leviano, instrumentalização do judiciário. Se ele quiser rasgar o regimento interno, pode rasgar o regimento interno, mas com todo respeito está previsto expressamente. O senhor vai tratar de modo desigual e de modo incorreto e injusto... Deputado, eu estou tratando de todos e todas que estão se manifestando aqui. Senhor presidente, está previsto o regimento expresso expressamente, me mencionou diretamente, me fez uma acusação leviana, eu tenho direito de resposta. Se o senhor não quiser dar, o senhor vai estar atuando de modo incorreto, ilegal, antirregimental. É um abuso que o senhor pode cometer em razão da sua posição, mas não deixa de ser um abuso. Com todo respeito a Vossa Excelência, compulse, por favor, o regimento, artigo 192, artigo 74, inciso 7º.
a juízo do presidente para contestar a acusação pessoal. Então, estou decidindo, à luz do regimento, que não cabe nesse momento Vossa Excelência contraditar. Com a palavra, o senhor pode recorrer se achar que o entendimento é incorreto. Um direito seu. Vai recorrer. Ou vai cheirar o notebook. Vai lamber o notebook novamente. Vai lamber o notebook novamente. Vai sobrar pro Deltan Dallagnol lamber o notebook, quem sabe, né? Pode também fazer isso, ninguém tá te impedindo de nada. Que maravilhoso. Todo dia tem uma surra no Deltan. Cara, a vida dele tá complicada. Daqui a pouco ele tá que nem o Anderson Torres na cadeia, só que ele solto, hein? Ele não vai chorando pelos corredores do Congresso. Imagina o que é a vida do Deltan no Congresso, onde todo mundo odeia ele, né? Tem alguns pouquíssimos lavajatistas ainda. Né? Sim. Então... deve ser das vidas mais fáceis do Congresso, não. E todo dia tem alguém para dar uma lapada nele.